Você já percebeu como algumas relações parecem maiores do que a própria história que tiveram? Às vezes foram poucos encontros, algumas conversas, talvez um relacionamento curto, mas o impacto emocional foi enorme. Agora imagine essa situação. Você conhece alguém. A conversa acontece de forma natural. Existe curiosidade, existe atração, existe aquela sensação difícil de explicar, como se vocês se reconhecessem. E então algo acontece. A relação não evolui. Talvez a pessoa esteja em outra fase da vida. Talvez mora em outra cidade. Talvez simplesmente não exista compatibilidade real para um relacionamento. Mas mesmo assim, a sensação de que aquilo poderia ter sido algo muito grande permanece. E é exatamente aqui que começa o fenômeno psicológico que Jung descreveu. Para Jung, muitas relações intensas começam com um processo chamado projeção. Isso significa algo simples e ao mesmo tempo profundo. Você começa a enxergar no outro partes da sua própria psique, qualidades, potenciais, aspectos da sua personalidade que ainda não foram totalmente vividos. Agora pense em alguém que já te fascinou muito. Talvez você admirasse a coragem dessa pessoa, ou a liberdade com que ela parecia viver, ou a forma intensa com que expressava emoções. Mas existe uma possibilidade curiosa aqui. Talvez você não estivesse apenas admirando aquela pessoa. Talvez estivesse vendo um símbolo de partes suas que ainda estavam esperando para aparecer. Existe uma razão pela qual esses encontros parecem tão fortes. Imagine o seguinte: você vive a maior parte da sua vida dentro de certos limites, certas regras internas, certos comportamentos que aprendeu a adotar. Então aparece alguém que vive de uma forma completamente diferente, mais livre, mais autêntica, mais intensa. Essa pessoa ativa algo dentro de você, algo que estava adormecido. E por isso, a sensação é tão poderosa. Não é apenas atração, é reconhecimento psicológico. Como se uma parte de você estivesse dizendo: isso também existe dentro de mim. Mas então a realidade aparece. A convivência começa a mostrar diferenças, projetos de vida diferentes, valores diferentes, ritmos diferentes, ou simplesmente circunstâncias que tornam aquela relação inviável. A relação termina, mas a sensação não termina junto, porque o que foi ativado dentro de você continua existindo. E muitas pessoas passam anos tentando entender por que aquela história ficou tão marcada. Agora observe um padrão muito comum. Você conhece alguém novo. Essa nova pessoa é estável, presente, disponível, mas algo parece faltar. Sem perceber, você começa a comparar, não com a realidade daquela relação antiga, mas com a intensidade emocional que sentia. E é aqui que muitas pessoas ficam presas, porque a projeção ainda não foi integrada. Para Jung, amadurecimento psicológico envolve algo específico. Recolher projeções, isso significa reconhecer que aquilo que você viu no outro também existe potencialmente dentro de você. Talvez você admirasse a coragem daquela pessoa, ou a autenticidade, ou a forma como ela parecia viver sem medo. Quando você percebe isso, algo muda. A relação deixa de ser vista como perda e começa a ser vista como um espelho. É por isso que certos amores transformam tanto quem os vive. Depois de uma relação intensa, mesmo que breve, muitas pessoas descobrem coisas novas sobre si mesmas, descobrem limites, descobrem desejos, descobrem partes da própria identidade que estavam escondidas. Nesse sentido, algumas relações funcionam como catalisadoras. Elas aceleram processos internos, processos que talvez demorassem anos para acontecer. Mas existe um detalhe importante aqui. Muitas vezes o apego não é a pessoa real, é a narrativa que a mente construiu, a história imaginada, a ideia do que aquela relação poderia ter sido. E essa narrativa pode ser muito mais poderosa do que a própria realidade. E Jung fazia uma distinção importante. Conexão simbólica não é a mesma coisa que compatibilidade concreta. Duas pessoas podem gerar uma experiência emocional profunda, sem necessariamente terem estrutura de vida
para um relacionamento duradouro. Reconhecer isso exige maturidade, porque significa aceitar que algumas relações vieram apenas para cumprir um papel. Talvez aquela pessoa nunca tenha vindo para ficar. Talvez tenha vindo apenas para despertar algo em você. Coragem, autenticidade, intensidade, desejo de viver de forma mais verdadeira. O erro não é amar profundamente. O erro é tentar eternizar algo que veio apenas para iniciar uma transformação. Agora pense em uma relação passada que ainda ocupa espaço na sua memória. Pensa no que exatamente aquela pessoa despertava em você. Talvez aquilo que você viu nela seja, na verdade, um potencial seu esperando para ser vivido. E talvez o chamado amor impossível nunca tenha sido apenas perda. Talvez tenha sido um espelho. E quando você entende isso, a história deixa de ser uma ferida e passa a ser parte do seu processo de formação.